Neste início de tarde, os Conselhos Regionais dos Açores, de Évora, Faro, Lisboa, Madeira e Porto, dão as boas-vindas aos colegas participantes nesta reflexão sobre o sistema de previdência dos advogados e agradecem penhoradamente aos nossos ilustres preletores, à senhora diretora jurídica da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, doutora Ana Lúcia Vilaça, e ao senhor professor universitário e antigo vice-presidente do Instituto de Segurança Social, professor Dr. Miguel Coelho, a disponibilidade manifestada para junto de nós partilharem o vosso entendimento sobre tão importante matéria. E que matéria é esta? O sistema de previdência dos advogados, que encerra visões distintas, apaixonadas e inflamadas. E a inflamação, permitam-nos, para a boa decisão da causa, deve ser combatida com o antibiótico do esclarecimento, que se exige elevado, sem que se considere que nesta lide já se sabe tudo e que a decisão deve ser esta ou aquela. Os Conselhos Regionais dos Açores, volto a repetir, Évora, Faro, Lisboa, Madeira e Porto, e com a organização de 3 reflexões sobre o sistema de previdência dos advogados que tiveram lugar nos dias 16, 22 e hoje, 22 de junho e hoje, apenas pretendem auxiliar os colegas na decisão a tomar no referendo do próximo dia 30 de junho, que se realizará com o recurso ao voto eletrónico e nos termos do qual nos deveremos pronunciar através da resposta sim ou não sobre a seguinte questão, e volto a repetir o que já repeti ontem. A questão é esta: deve o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, no exercício das suas competências previstas no artigo 46, número 1, a linha C do Estatuto da Ordem dos Advogados, propor a alteração legislativa do artigo 4º do Estatuto para que este passe a ter a seguinte redação: a Previdência Social dos Advogados é obrigatória, cabendo a estes individualmente decidir se a mesma é assegurada através do sistema público ou através da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Permitam que nesta sede cite um ilustre madeirense, o Sr. Cardeal Tolentino Mendonça, que nos diz o seguinte: a realidade é mais importante do que a ideia. É isto, que os nossos ilustres preletores nos auxiliem a ver a realidade, para que possamos encontrar a verdade nas ideias que vamos construindo sobre o sistema de previdência dos advogados e alcançar, é esse o nosso desejo, um adequado sistema que se deve pautar sempre pela justiça. Passo de imediato a palavra, e sem mais delongas, à Sra. Doutora Ana Lúcia Vilaça, que nos esclarecerá sobre o regime do advogado na SEPAS. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os organizadores deste evento, nas pessoas dos senhores e senhoras presidentes dos Conselhos Regionais da Ordem dos Advogados, começando de norte para sul e passando a seguir para as ilhas, Dr. Paulo Pimenta, Dr. António Sá Gonçalves, Dr. João Massano, Dr. Tiago Falcão e Silva, Dra. Cristina Sousa Salgado, Dra. Rosa Ponte e a nossa ilustre moderadora e presidente do Conselho Regional da Madeira, Dra. Paula Margarida. Cumprimento e saúdo também o meu colega de painel, o ilustre professor Dr. Miguel Coelho, assim como todos os presentes. Gostaria também de publicamente agradecer o convite que me foi endereçado para participar neste fórum e saudar a iniciativa de, em conjunto, os Conselhos Regionais da Ordem dos Advogados promoverem a reflexão e o debate sobre a previdência social dos advogados, não só porque no dia 30 de junho está agendado o referendo a que a doutora Paula Margarida aludiu, com essa pergunta muito específica que também referiu, e independentemente do entendimento ou posicionamento que se possa ter sobre esse mesmo referendo. Mas também, e essencialmente do meu ponto de vista, porque as questões relacionadas com a segurança social têm vindo a ser cada vez mais complexas e a merecer cada vez mais interesse e relevância, quer do ponto de vista socioeconómico, quer do ponto de vista político e até mediático, estando muitas vezes na ordem do dia. É um facto para todos nós que cada vez mais a segurança social deixou de ser uma preocupação apenas dos que se abeiram da data da reforma, passando também a ser uma matéria que suscita o interesse e simultaneamente a preocupação transversal a todas as gerações,
tendencialmente cada vez mais cedo e, por vezes, mesmo no início do ingresso no mercado de trabalho, independentemente da profissão que se escolha, isto quer no contexto nacional, quer no contexto europeu, pelo que todas as iniciativas que possam contribuir para a informação e para a reflexão sobre estas matérias são, a meu ver, sempre de louvar e, por isso, repito, saúdo muito esta e outras iniciativas que têm vindo sobre o tema. Quanto ao tema propriamente dito, é de tal forma um tema aberto que pode ser encarado sob diferentes perspectivas e todas igualmente meritórias e enriquecedoras de todos nós. Quando o convite que me foi endereçado, o repto foi o de que trouxesse para a reflexão uma perspectiva eminentemente técnica do regime da SPAS, e foi com esse propósito, e naturalmente tendo em conta a necessária gestão dos tempos inerentes a este tipo de iniciativas, que preparei uma pequena apresentação que pretende ilustrar de onde vem a SPAS, como evoluiu até hoje, como se encontra em matéria de sustentabilidade, para que efetivamente em conjunto possamos refletir o presente e o futuro da previdência social dos advogados. Portanto, como ponto de partida, passaria aqui a apresentação de um conjunto de slides. Não sei se conseguem ver bem. Conseguem ver? Ainda não. Agora sim. Mas o adequado seria que ficasse em tela cheia, pelo menos. Sim, vamos só aqui tentar pôr em tela cheia. Conseguem ver agora em tela cheia? Senhora, está ótimo. Começaria então por deixar aqui uma nota de que, e sob aqui a epígrafe de as origens, de que em 1926, com a criação da Ordem dos Advogados, o artigo 77 do primeiro estatuto referia que cada advogado era obrigado a contribuir para a Ordem com uma cota mensal mínima que seria fixada pelo Conselho Superior e que desse montante 1/3 constituiria um fundo permanente de assistência profissional. Portanto, ainda antes de existir aquilo que se chama, veio a ser a Previdência dos Advogados, já a própria Ordem dos Advogados teve esta preocupação de criar um fundo permanente de assistência profissional e por isso podemos dizer que aqui nasceu o embrião, foi aqui o embrião da segurança social dos advogados portugueses. Em 1935 saiu a Lei de Bases que definiu as bases gerais do que se deveria, como se deveria estruturar a Previdência Social portuguesa, tendo definido basicamente 4 categorias de instituições. Portanto, os estudiosos da matéria conhecem bem esta velhinha Lei 1884, que definiu como 4 categorias: instituições de previdência e organismos corporativos, caixas de reforma ou previdência, associações de socorros mútuos, instituições de previdência dos servidores do Estado. A Caixa viria a integrar-se na segunda categoria, portanto, como caixa de reforma ou previdência, sendo que só veio a ser criada em 1947. Portanto, foi o Decreto 36.550 que criou a SPAS e que a criou como uma caixa de reforma ou de previdência, ou seja, com um âmbito de inscrição obrigatória, com um âmbito de aplicação pessoal definido e circunscrito aos advogados portugueses. O seu âmbito de aplicação material era restrito à doença, invalidez, velhice e morte, e funcionava num regime de capitalização. Aqui, por curiosidade, só uma cópia do Diário do Governo que criou portanto, a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados. Era assim que se chamava na altura, em 47, porque só albergava advogados, e o fundo permanente de assistência profissional que existia na Ordem dos Advogados foi então integrado no Fundo de Reservas Matemáticas da SPAS e, portanto, foi a partir daqui, foi o capital fundeiro, se quisermos chamar, da SPAS, que tinha por finalidade conceder pensões de reforma, invalidez e velhice aos beneficiários, assim como subsídios por morte às respectivas famílias, não existindo na altura qualquer benefício de natureza imediata. Aqui também, por curiosidade,
está a cópia do cheque do capital fundeiro da SPAS, assinado aqui pelo Sr. Bastonário Adelino da Palma Carlos, que era o bastonário na altura, que endossou à SPAS a quantia de 13.869.669,93 cêntimos, portanto cerca de 13.800 contos na moeda antiga, foi endossada à SPAS para ser o seu capital fundeiro, sendo que em 1952, portanto só após 5 anos da sua criação legal, é que foi feita esta transferência, é que foi impulsada a primeira direção, portanto, na prática, apesar de criada em 47, a SPAS nasce no terreno em 1952, e o número de beneficiários inscritos na altura era de 1826, só para termos também aqui uma ideia de números. Muito rapidamente, 8 anos depois, foi criado o segundo regulamento da SPAS. Em 1960, em 28 de outubro, o âmbito pessoal da Caixa foi alargado aos solicitadores, portanto, os solicitadores só entraram em 1960. 7 anos depois, houve aqui alterações ao segundo regulamento. Em 1978 foi alterada a denominação da Caixa, portanto passou de ser Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados para ser a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores, sendo que 12 anos depois tivemos um novo regulamento, 4 anos depois, em 83, tivemos outro regulamento e em 94, 11 anos após a última alteração, foi aprovada a portaria número 487 de 83, que fez aqui, que foi a portaria e o regulamento que esteve em vigor até à última alteração ao regime de 2015 e que esteve em vigor praticamente 21 anos. Portanto, como vimos para trás, não houve na história da SPAS nenhum regulamento que estivesse em vigor tanto tempo. Esta portaria de 94 criou aqui alterações importantes, quer ao nível do regime de contribuições, quer ao nível dos prazos de garantia, fórmulas de cálculo da pensão, e foi muito decalcado no então recente regime geral dos trabalhadores independentes da segurança social. Em 2015 foi então aprovado aquele que se poderá chamar o 6º regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que está atualmente em vigor e que surgiu como um novo regulamento da SPAS. Portanto, não foram alterações a regulamentos anteriores, foi um novo regulamento, regulado por decreto-lei, que veio republicar e criar de novo todo o regime da SPAS. Houve um conjunto de medidas visadas para esse regulamento de 2015, entre as quais as que sublinho a vermelho, como adequação do valor da pensão ao histórico contributivo, salvaguarda de direitos adquiridos e a informação, reforço da base contributiva, reforço da monitorização da SPAS, ajustamento dos benefícios à evolução da esperança média de vida, ajustamento da idade de reforma à realidade global e a garantia da análise regular à sustentabilidade da instituição. Em 2018, 3 anos após este novo regulamento, nós tivemos aqui a primeira alteração a este regulamento que, no fundo, cristaliza aquilo que hoje é o regime da SPAS e que, portanto, deverá servir como ponto de partida, sem esquecer naturalmente os antecedentes que são importantes, sobre aquilo que é efetivamente hoje a SPAS. Como principais alterações, houve a criação do indexante contributivo próprio da SPAS, portanto as contribuições até então estavam indexadas ao salário mínimo nacional, que era efetivamente desajustado porque é um valor que não tem qualquer referência face aqui àquilo que são, muitas vezes, conotações políticas e outras variantes que não interessariam aqui para a fixação do valor das contribuições. Foi criado o indexante contributivo próprio, foi criado logo na altura por este decreto-lei um fator de correção desse indexante contributivo de menos 14%,
para 2019 e a possibilidade, verificadas que sejam determinadas condições legais, poder ser aplicado ou não em anos posteriores. Houve uma alteração do leque de escalões e alteração ao nível do prazo de garantia, e aqui algumas matérias relacionadas ainda com as questões contributivas que têm a ver com a suspensão, a possibilidade de suspensão temporária de pagamento de contribuições ou redução temporária de escalão contributivo nas situações de doença grave ou parentalidade dos beneficiários que se encontram em carência económica. Basicamente, em matéria contributiva, hoje a SEPAS é um modelo assente em remunerações convencionais, desdobradas em 26 escalões contributivos, que têm por base o indexante contributivo próprio da SEPAS, e é uma taxa contributiva de 24%. Para estes rendimentos, então, independente os rendimentos percebidos e declarados pelos advogados, possibilita aqui a possibilidade, a escolha alargada do valor de contribuições a pagar, possibilita que se adeque a carreira contributiva em função das possibilidades presentes e das expectativas futuras da pensão de reforma, sendo que existem escalões mínimos obrigatórios que estão estruturados de forma a visar um gradual aumento em função do número de anos de atividade profissional. Eu ilustrei aqui todos os escalões mínimos, que são do primeiro ao quinto. O primeiro, valores de 2021, é exclusivo para os estagiários, portanto, durante todo o tempo de estágio, os estagiários só pagam contribuições facultativamente, portanto, não há obrigatoriedade de pagar, mas querendo pagar e assim beneficiar da proteção social da SEPAS e fazer carreira contributiva, o valor dos estagiários mínimo é de 31,42. Depois, no fim do primeiro ano de inscrição efetivo como advogado ou solicitador, esse valor mensal é de 62,85 €. No segundo ano de atividade, 94,27 €. No terceiro ano de atividade, 125,69 €. E a partir do quarto ano de atividade, o valor mínimo é de valores de 2021, 251,38 €. Coloquei aqui o quadro de escalões contributivos, que julgo ser conhecido de todos, em que podemos ver efetivamente que as contribuições variam do primeiro ao 16º escalão, de 31,42 ou de 251 para quem já está na profissão há mais de 4 anos, e 2.136,74 €, sendo que o escalão, o indexante contributivo que foi fixado em 2018 era de 581,90 €, valor este que naturalmente foi calculado com base em estudos atuariais que prevê a sustentabilidade do sistema, e que que será atualizado anualmente em função dos valores da inflação, com mínimo de 0,5 pontos percentuais, sendo que até hoje, 2021, como a inflação tem vindo a ser negativa, portanto, esse valor ainda não se alterou, portanto, o indexante contributivo da SEPAS continua em 2021 fixado em 581,90, sendo que está atualmente indexado a um fator de correção de menos 10%, o que na prática significa que este valor hoje é de 523,71 €. Este slide tenta ilustrar aqui a outra face da moeda, não é? Por um lado aquilo que se paga, por outro lado quais são as prestações conferidas pelo sistema. Resolvi dividir aqui em 3 colunas por uma questão de mais visual. A primeira, pensões e subsídios, que são as clássicas prestações diferidas, reforma, invalidez e sobrevivência. Depois, um conjunto de benefícios e comparticipações que é pago pela SEPAS ao longo da vida ativa dos beneficiários. E, por outro lado, os seguros de acidentes pessoais, assistência médica permanente e o recém-criado, portanto, com início em 1 de janeiro de 2021, o seguro de proteção de rendimentos por acidente ou doença, que permite, no fundo, atribuir aqui aos beneficiários uma compensação pecuniária indexada ao valor da contribuição, da remuneração convencional paga, portanto, o valor diário do subsídio de incapacidade
temporária para o trabalho corresponde a 70% do valor da remuneração convencional paga pelo beneficiário e funciona em caso de acidente ou de doença, portanto, de incapacidades temporárias, que era efetivamente uma realidade que a CEPAS não cobria até então. Eu coloquei aqui um link na página Proteção Social alargada, mas creio que não é o objetivo desta reflexão, portanto não me alargaria neste tema, passaria a estar disponível no site da CEPAS, portanto os valores, a síntese daquilo que é em matéria assistencial, a proteção conferida pela Caixa. Portanto, fechando aqui e voltando ao tema, continuaria e terminaria esta apresentação, no fundo, falando daquilo que é hoje a CEPAS em termos de modelo de financiamento e como é que são os seus rácios de sustentabilidade. Penso que qualquer reflexão que se faça sobre a CEPAS ou qualquer outro regime de segurança social tem de partir sempre do tipo de modelo de financiamento. No caso concreto da CEPAS, assim como a segurança social, trata-se de um regime de repartição. Em termos muito simplistas, é um regime onde as contribuições da geração ativa paga as pensões da geração inativa, na expectativa de que, quando se reformar, a geração vindoura venha a pagar também as suas pensões. Para esses temas, há 3 fatores essenciais que determinam o seu equilíbrio. Tem de haver um equilíbrio entre a proporção de ativos contribuintes e o número de reformados a receber pensão, e aquele boneco que ali ilustrei, aquela pirâmide perfeita, seria o cenário perfeito para qualquer regime de repartição, ou seja, muita gente na base e pouca gente no topo a receber pensão. Naturalmente que as razões demográficas e muitas vezes razões também, são sobretudo razões demográficas, mas também razões socioprofissionais, determina que esta pirâmide vá engordando, tornando-se uma espécie de barril, e nos piores cenários que se vai invertendo, tendo mais gente na base, no topo da pirâmide do que na sua base. Por outro lado, a entrada do valor de contribuições tem que ser equilibrada com a saída de valor que se paga de pensões e, finalmente, a forma do cálculo do benefício tem de ser equilibrado ou adequado com o número de anos em que é expectável que as pessoas venham a receber essas pensões. Tendo em conta estas premissas, queria deixar-vos este esquema que contém a evolução nos últimos 5 anos da relação contribuintes-pensionistas na CEPAS, que podemos afirmar hoje com toda a certeza que é uma relação bastante positiva, que tem vindo a decrescer ao longo dos anos, é certo, mas mantém-se positiva e que se cifra hoje em 5,287 contribuintes para cada pensionista. E este rácio é fundamental para termos presente a sustentabilidade e as potencialidades do regime. Finalmente, com este quadro, pretende-se ilustrar a relação que existe entre custos com pensões e subsídios e cobrança de contribuições. Portanto, temos nesta coluna, e com a evolução desde 2001, dados desde 2001, o valor de que a CEPAS paga anualmente de pensões, sendo que em 2020 pagou cerca de 107 milhões de euros de pensões, e aqui os valores que cobrou de contribuições. A preto são anos em que há superávit, ou seja, a CEPAS cobra mais de contribuições do que aquilo que paga de pensões, o que é o ideal num sistema de repartição, mas conseguimos ver aqui estes valores a decrescer, e nos relatórios e contas da instituição já eram dados alertas que vinham indicar que esta tendência se iria inverter e que deveriam ser tomadas medidas. Medidas essas foram tomadas em 2015, o regulamento teve alguns regimes transitórios e ainda não cumpriu todos, nem demonstrou todos os seus efeitos,
Aqui em 2018 vimos aqui que esse decréscimo era apenas de 3.900.000 euros. Em 2019 e 2020 voltámos aqui a subir. Sabemos hoje, para quem lê o relatório e contas da instituição, percebe que muito fruto dos fatores de correção que foram introduzidos em 2019 e 2020, não esquecendo que 2020 foi também um ano pandémico. Aqui atracejado neste quadro, vemos aquilo que seria a expectativa de cobrança de contribuições caso o comportamento dos beneficiários fosse o mesmo. Quem pagou continuava a pagar, quem não pagou continuava a não pagar, e vemos que aqui antes de 2019, em 2019 já teríamos aqui um saldo positivo, portanto as contribuições já estariam acima das pensões. Contudo, pelas razões que apontámos, vemos que esta linha ainda está em baixo, mas com tendência a subir, esperamos nós. Finalmente, este é o último quadro que vos apresentarei, e com isto espero poder efetivamente, como referi, que sirva como ponto de partida para percebermos onde está a SPAS e para onde poderá ir esta SPAS. O último slide que tenho para partilhar convosco é este, e que mostra aqui que em 2020, e ainda em matéria de sustentabilidade, em 2020 o valor de pensões e subsídios pagos pela SPAS ascendeu a aproximadamente 110 milhões de euros, e o Fundo de Garantia tem nesta data cerca de 550 milhões de euros, pelo que à data 31 de dezembro de 2020, data de fecho de contas, esse Fundo de Garantia da SPAS será suficiente para cobrir cerca de 5 anos de pagamento de pensões. No final do período em análise, aqui daqui a 15 anos, em 2035, estima-se, isto são dados dos relatórios atuariais anexos ao relatório de contas de 2020, estima-se que o valor dos ativos financeiros ascenda a 776 milhões de euros, ou seja, mais cerca de 228 milhões de euros do que agora, e também indica esse relatório que será suficiente para cobrir 5 anos dos encargos estimados com as pensões nesta data. Ou seja, neste período, quer hoje, quer a 31 de dezembro de 2020, dados reais em que o nosso Fundo de Garantia tem efetivamente valor para cobrir cerca de 5 anos de pagamento de pensões, os dados dos atuariais indicam que daqui a 15 anos, em 2035, manteremos essa proporção. Portanto, em 2035 conseguiremos ter ativos suficientes para proceder ao pagamento de cerca de 5 anos de pensões. Terminaria com isto, não como um ponto de final, mas como reticências, para podermos então refletir em conjunto sobre estas temáticas. Sim, senhora. Muito obrigada pela forma com que nos elucidou. E agora, sem mais delongas, porque já temos aqui questões no Q&A, e entretanto eu também irei colocar questões à doutora Ana, ao Sr. Professor Dr. Miguel Coelho, mas vamos deixar para após a preleção do nosso muito estimado e querido, permita-me, professor Dr. Miguel Coelho, que nos irá então dilucidar sobre o regime do trabalhador independente na Segurança Social. Pelo que, sem mais delongas, concedo-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, o meu agradecimento pelo convite que me foi endereçado, aqui na pessoa da doutora Paula Margarido. Muito obrigado. É sempre um gosto poder ajudar a esclarecer, na medida do possível, não é? Um cumprimento especial à doutora Ana Lúcia Vilaça pela apresentação que fez e que foi muito clara e elucidativa. Muito obrigado. Aprendi hoje algumas coisas, isso é bom. E gostava de dar aqui uma nota introdutória. Eu tive responsabilidades no âmbito da Segurança Social, eu sou economista, tive responsabilidades no âmbito da Caixa Nacional de Pensões, ou do Centro Nacional de Pensões, melhor dizendo, tive responsabilidades na área financeira, não tive responsabilidades enquanto vice-presidente naquilo que eram as prestações imediatas. Portanto, tive responsabilidades no âmbito das chamadas prestações diferidas,
naquilo que é o designado sistema previdencial, não tive responsabilidade no âmbito das prestações imediatas. De qualquer forma, também gostava de dar nota de que não venho aqui, obviamente, defender nenhuma posição concreta em relação a esta matéria. Obviamente que tenho a minha opinião, vou procurar partilhar convosco aquilo que é a arquitetura do sistema de segurança social, mas também colocar no ar um conjunto de questões, porque às vezes melhor do que uma boa resposta é uma boa pergunta. E portanto, é isso que eu tentarei fazer no final. Começaria só por dar nota, e a doutora Ana Vilaça foi muito clara quando descreveu a história da CEPAS, que é também a história da segurança social e do sistema de proteção social em Portugal. Quer dizer, nós na realidade tivemos um primeiro exercício de proteção social em 1919, com a melhor legislação da Europa, uma coisa absolutamente extraordinária, que na realidade nunca passou do papel. Era o melhor quadro legislativo do mundo e que não passou do papel. E portanto foi só com o Estado Novo que foi criado, como a doutora Ana Vilaça referiu, um sistema assente nesta ideia de caixas, e assente também numa ideia de modelos de capitalização naquilo que era a atribuição das prestações. E, portanto, nós evoluímos muito ao longo do século XX em termos de segurança social, e em termos de segurança social pública, a partir de 1974, dá-se realmente o florescimento daquilo que é o sistema como o conhecemos hoje. Eu diria que ele nasce um bocadinho já fora de tempo, porque na realidade o modelo que temos hoje era um modelo que já em algumas sociedades do norte da Europa estava em causa, nomeadamente a partir dos anos 80 na Suécia. E a Suécia foi o precursor da grande reforma de sistemas de segurança social que assentavam no nosso modelo puro de repartição, e um modelo de repartição com contribuição definida e benefícios não calculados de forma atuarial, e portanto nós entramos, diria eu, um bocadinho fora de tempo. Ainda que, na realidade, tenhamos ultrapassado largamente aquilo que é exigido em termos de cobertura dos riscos sociais. Há uma segunda nota que eu gostaria de deixar, é que às vezes confunde-se segurança social com proteção na saúde. Portanto, a segurança social não tem nada a ver com esta matéria, a proteção na saúde é dada pelo sistema público de saúde, pelo Serviço Nacional de Saúde, ou quem aderiu a outro tipo de regimes, nomeadamente os funcionários públicos, que têm a possibilidade de adotar o regime da ADSE e contribuem autonomamente para esse regime. Na realidade, o que é que nós temos hoje em dia do ponto de vista da proteção social? Nós temos a Caixa Geral de Aposentações, que é na realidade um sistema que vai se extinguir por si só, uma vez que já não há novas entradas. Era o sistema dos funcionários públicos ou trabalhadores em funções públicas até 2006. A partir daí, quem ingressou na administração pública ou quem está em funções públicas desconta para a Segurança Social e, portanto, a partir de 2015, o próprio Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social passa a ter tutela da Caixa Geral de Aposentações. Devemos dizer que a Caixa Geral de Aposentações é uma caixa deficitária por natureza, porque a pirâmide da Caixa Geral de Aposentações está acentuadamente invertida e não haverá novas entradas e, portanto, no final vamos ter só beneficiários e não vamos ter contribuídos. Portanto, em 2040, 2050, isto custará ao Estado mais de 5, 6 mil milhões de euros por ano. Já custa, mas continuará a custar nessa altura. Bem, depois temos o sistema de segurança social, o tal sistema universal que abrange todos. Bem, abrange quase todos. E esse sistema subdivide-se em 3 grandes componentes.
aquilo que é o sistema de proteção social de cidadania e que abrange todos os portugueses, inclusive os advogados e os solicitadores, que estejam em situação de carência extrema. Portanto, este sistema é um sistema que nós designamos de não contributivo. Portanto, ninguém contribui para este sistema, é financiado integralmente pelo Orçamento de Estado e tem um conjunto de eventualidades protegidas, mas que está na franja das situações de carência, de pobreza, situações, nomeadamente as que são abrangidas pelo RSI, enfim, pelo complemento solidário para idosos, etc, etc, etc. Bem, depois temos o sistema complementar, que é um sistema que não está completo, mas como o próprio nome indica, visa, de certa forma, complementar aquilo que é a componente pública do sistema e pode ser gerido por entidades públicas ou entidades privadas. Por exemplo, as associações mutualistas cabem neste sistema complementar, mas são regimes voluntários, ao fim e ao cabo. E depois temos o chamado sistema previdencial. E o sistema previdencial, na realidade, é aquele que resulta de uma solidariedade de base profissional e que assenta fundamentalmente nas contribuições das empresas e cotizações dos trabalhadores. Portanto, em teoria, este sistema dever-se abastar a si próprio, mas como, no caso da Segurança Social, que reflete, ao fim e ao cabo, o universo da população portuguesa, a pirâmide está substancialmente, diria eu, não invertida ainda, mas começa a estar já numa situação próxima de uma inversão, e o que tem significado o quê? Que o sistema, aliás, eu faço aqui também nota disso, eu tenho sido um dos defensores da reforma do sistema de segurança social, tenho um conjunto de obras publicadas sobre essa matéria. Eu sou o defensor de um sistema de segurança social público, mas o sistema de segurança social público, como o conhecemos, não tem sustentabilidade num horizonte de 30, 40 anos. Essa falta de sustentabilidade tem sido atualmente compensada pelo financiamento direto do Estado, o que significa, na realidade, impostos alocados à cobertura da situação negativa que se tem observado em alguns anos no sistema previdencial. Eu recordo que o sistema previdencial tem um fundo de estabilização na ordem dos 20 mil milhões de euros, chega para pagar aproximadamente 2 anos, um pouco menos de 2 anos de pensões, e era essa a função, mas como politicamente é muito sensível retirar dinheiro do fundo de estabilização, o fundo de estabilização não tem sido utilizado e, portanto, opta-se por agravar a carga fiscal para financiar esse sistema. Bem, depois temos 2 reminiscências, ao fim e ao cabo, dos sistemas montados a partir de 35. A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e os fundos de pensões da banca na componente de prestações diferidas. Eu gostava aqui de chamar a atenção do seguinte, que os fundos de pensões da banca, portanto, a banca tinha aquilo que era para as prestações imediatas, a chamada CAFEB, e essa CAFEB era responsável, portanto, eu enquanto bancário pagava uma contribuição para a CAFEB e tinha direito a um conjunto de prestações imediatas, nomeadamente no âmbito da parentalidade, do desemprego, da doença, etc. E pagava uma outra componente para o fundo de pensões que visa cobrir as eventualidades futuras relacionadas com a reforma, morte ou sobrevivência. E, portanto, havia aqui 2 componentes no âmbito da banca. No final da primeira década do ano 2000, a CAFEB foi integrada na Segurança Social. Ao contrário do que foi dito ontem, porque houve uma afirmação, alguém terá dito
que não há experiência histórica de integração de caixas com dimensão significativa na segurança social nos últimos anos. Não é verdade. A CAFEB, que representa dezenas de milhares de bancários, foi integrada na segurança social. Hoje em dia, um trabalhador bancário já não desconta para a CAFEB, nem os antigos, nem os atuais, e os novos trabalhadores já não descontam para os fundos de pensões, descontam para a segurança social. Portanto, na generalidade dos casos é assim que acontece. Bem, e portanto sobra aqui a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, que abrange um universo fechado, específico de trabalhadores e que, como foi dito e bem, pretende cobrir as eventualidades através de prestações imediatas, prestações diferidas, e tem a componente de saúde, que, como eu vos disse, não é matéria da segurança social. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a arquitetura do sistema de segurança social, mas é na componente de sistema previdencial que a SEPAS compara com a segurança social. Portanto, quando se faz uma comparação, genericamente é nesta vertente do sistema previdencial, isto é, o chamado regime contributivo. As contribuições para a segurança social têm um conjunto, aquilo a que chamamos taxa global de contribuição. O Código do Regime Contributivo prevê, desagrega, está feito por eventualidades, mas devo-vos dizer que não tem uma relação muito próxima com equilíbrios atuariais. Esta tabela deve ser calculada, e nós estamos hoje em dia a falar, o trabalhador por conta de outrem tem uma contribuição global de 34,75, distribuída em 11% pelo trabalhador e 23,75 pela entidade patronal, mas depois temos o regime dos trabalhadores independentes. E esse é que nos interessa fundamentalmente. E, portanto, qual é a base de cálculo para um trabalhador independente? É 70% do valor total de prestação de serviços. Portanto, se ele tem um rendimento de prestação de serviços de 1.000, vai pagar sobre 700. E que taxa é que vai pagar? Vai pagar 21,4. Dou-vos aqui um pequeno exemplo. Vamos admitir, e a base de incidência corresponde ao trimestre, ao fim e ao cabo, e portanto, se numa base trimestral um indivíduo teve uma prestação de serviços no valor de 6.000 euros, o rendimento relevante será de 4.200 euros, ou seja, 70%. O que significa que a base de incidência contributiva mensal é de 1.400 euros. E, portanto, sobre 1.400 vai pagar 21,4, ou seja, 299,6%. Desculpa, 299,6 euros. Quando não há rendimentos, ou o rendimento é inferior a 20 euros, é fixada uma base de incidência que corresponderá a 20 euros por mês. Portanto, quando não há rendimentos, há aqui uma contribuição simbólica de 20 euros. Depois há a questão da contabilidade organizada também, porque se o trabalhador independente se o rendimento for apurado com base em contabilidade organizada, depois os cálculos são ligeiramente diferentes. Eu não vou entrar aqui no detalhe, eu partilho depois esta apresentação e disponibilizo. Há aqui outros exemplos. Quanto às coberturas, as coberturas são fundamentalmente as seguintes. Portanto, já agora para comparar, estamos a falar de dois sistemas de repartição, SEPAS e Segurança Social. Ambos têm uma espécie de fundo de garantia ou fundo de estabilização. A SEPAS com 550 milhões de euros, o Fundo de Estabilização da Segurança Social já com mais de 18 mil milhões de euros. No âmbito da saúde, a Segurança Social não tem
nenhuma cobertura nessa matéria, nem tem responsabilidades nessa matéria, atribui pensões de velhice, pensões de invalidez, pensões de sobrevivência, um subsídio por morte, que era bastante generoso, era muito generoso, era, aliás, extraordinariamente generoso, e passou a ser muito reduzido. Tem pensões de sobrevivência, essas pensões abrangem o cônjuge e os filhos, enquanto estiverem a estudar, menores, ou enquanto tiverem, ou podem até abranger os progenitores em determinadas situações. Depois temos os subsídios de parentalidade, temos no âmbito da doença, temos um sistema de prestação pecuniária substitutivo de rendimento, que pode ir até 80%, se não estou em erro, do valor da remuneração, mas que é progressivo em função do prazo da doença, isto é, para prazos mais curtos cobre menos e para prazos mais longos cobre mais e pode, enfim, tem uma duração que pode ser bastante longa, tem cobertura no âmbito da doença profissional, no âmbito do desemprego. Eu devo dizer que fiz aqui a correspondência com a CEPAS, mas a doutora Ana Lúcia Vilaça tinha um slide bastante mais detalhado sobre essa matéria. Aliás, a matéria da doença é uma matéria muito recente, não é? E eu confesso que me apercebi dela também recentemente, e vocês fazem essa cobertura na prática através de uma seguradora, não assumem o risco de uma forma interna. Portanto, vocês têm duas formas de cobrir os riscos, ou internalizando a gestão do risco, ou transferindo para uma seguradora a gestão. Exatamente. É exatamente assim, não é? A Segurança Social internaliza todos os riscos. Portanto, ela não faz transferência de risco para nenhuma entidade externa. Erradamente, na minha opinião, porque poderia também fazer. Relativamente à questão das pensões de velhice, que é sempre isso que preocupa a maioria das pessoas, não há sistemas perfeitos. Eu tenho aqui neste gráfico, isto é um artigo, portanto, baseia-se num artigo que eu escrevi para uma revista internacional. Nós temos, na realidade, 8 possíveis modelos de sistemas de pensões. Porque, na realidade, temos aqui componentes que têm a ver com a repartição barra capitalização, ao fim e ao cabo. Depois temos regimes que assentam em fundos e outros que não assentam em fundos, e regimes que têm uma base atuarial e outros que não têm uma base atuarial no cálculo das suas pensões. O sistema português é um sistema que não tem uma pensão calculada de forma atuarial, tem um benefício definido e não é fundiado, ou seja, é um sistema de repartição. Está aqui nesta posição. De certa forma, aquilo que também acontece, em certa medida, com a CEPAS. O processo, como eu vos disse, de integração das caixas de previdência, eu fui responsável pelas últimas integrações. É certo que eram integrações de pequena dimensão. A última grande integração foi a da CAFEB. E houve um outro processo no qual eu estive envolvido, que foi a transferência das responsabilidades dos fundos de pensões da banca para a Segurança Social. E o que é que aconteceu? Em 2011, 31 de dezembro, as responsabilidades com pensões em pagamento pela banca àquela data foram transferidas para a Segurança Social. Isto é, as pensões que estavam em pagamento a 31 de 12 de 2011 foram transferidas para a Segurança Social com uma contrapartida. Os fundos de pensões tiveram que entregar um montante financeiro, um cheque, no valor superior a 5 mil milhões de euros. Isto é, foi feito um cálculo atuarial
E para fazer essa transferência de responsabilidade, o Estado assumiu o pagamento das pensões, na altura eram 500 milhões de euros por ano, e em troca recebeu um cheque de 5,3, 5,4 mil milhões de euros, que corresponde, numa perspectiva atuarial, àquilo que era o valor atual de todos os pagamentos futuros. E eu chamo a atenção para isto porque eu não tenho, obviamente, os dados concretos financeiros detalhados da vossa caixa, mas só para vos dar uma ideia, assim de uma forma muito grosseira, se vocês estiverem a pagar 100 milhões de euros de pensões de velhice, por cada 100 milhões de euros de pensões de velhice, se quisessem fazer um negócio com o Estado de entregar o pagamento dessas pensões ao Estado, provavelmente o Estado exigiria qualquer coisa, e depende da idade média dos pensionistas, mas vamos admitir que é 70 anos, exigiriam entre 1.100 e 1.400 milhões de euros para assumir essa responsabilidade. Coisa diferente é no âmbito das prestações imediatas. A CAFEB, obviamente que transferiu o património que tinha para o Estado e aquilo foi integrado, mas do ponto de vista atuarial não houve tanto rigor. Portanto, houve um negócio mais político do que atuarial. Em 2011, é certo que houve um negócio político na transferência, mas teve como base um cálculo atuarial. Portanto, quando às vezes se fala de transferir responsabilidades ou integrar o sistema de segurança social, temos que perceber o que é que vamos integrar em concreto, se é as prestações imediatas, se é as prestações diferidas, se é as prestações diferidas que estão em pagamento ou se estão em formação, porque tudo isto pode ter geometrias diferentes e pode ter soluções políticas barra técnicas diferentes. Há um conjunto de questões que eu deixo no ar, mas eu não gostaria e não ficaria bem em consciência se não procurasse também ter uma leitura sobre aquilo que está em causa no vosso referendo. Que na realidade é uma cláusula opt-out. É isso, essa é que é a questão. Eu acho que vocês, desculpem estar-me a meter a foice em seara alheia, porque nós, bancários, tivemos o mesmo problema. Reparem bem, não era consensual transferir a CAFEB e integrar a CAFEB no sistema de segurança social. Não foi consensual. Mas foi possível fazê-lo, mantendo as prestações diferidas. Depois, no âmbito das prestações diferidas, eu devo-vos dizer que ao longo de muitos anos, os sindicatos defendiam que essas prestações, o pagamento das prestações fosse assegurado pelo Estado e, portanto, que os fundos de pensões fossem integrados no Estado. Curiosamente, em 2011, os sindicatos foram os que se opuseram mais a essa passagem. Porquê? Porque foi no ano em que se começaram a observar cortes na segurança social, nas pensões e ideias de cortes eventuais nas pensões, não só em formação como em curso. E aí os sindicatos, aliás, houve um enorme problema jurídico, devo-vos confessar, porque quando há o congelamento do 12º, do 13º e 14º mês, no âmbito das pensões, houve uma série de cortes no âmbito das pensões, a questão que se colocava era: será que as pensões que tinham migrado da banca iriam ter esses cortes ou não? E isso gerou pânico generalizado junto dos bancários, devo confessar. Portanto, os direitos deles ficaram completamente assegurados
porque havia um compromisso de manutenção de direitos e o quadro de cortes não se sobrepôs a essa matéria. Mas houve aqui situações complicadas. Reparem bem, a ADSE, quando se fala em opt-out, a ADSE tem uma experiência nessa matéria. Mas, curiosamente, a experiência da ADSE correu bem. Correu bem porque a ADSE compara bem com os seguros privados. E, portanto, a alternativa era a pessoa passar da ADSE para um sistema de seguro privado. Obviamente que também facilitou a saída de pessoas que tinham outras coberturas. Dou o meu exemplo familiar. A minha família está coberta pelo SAMS Quadros. É redundante a minha mulher ter a ADSE, porque não adiciona muito benefício. É óbvio que podia haver até dupla comparticipação em muitos casos, mas o custo-benefício dessa solução não era... E, portanto, ela resolveu sair. Optou por sair. E quando se coloca uma cláusula de opt-out, nós temos que olhar para uma coisa que em literatura económica se chama de seleção adversa. E essa questão é uma questão que basicamente coloca o seguinte: eu quando tenho a opção de sair de um sistema, eu vou fazer as contas entre o que eu pago e o que eu beneficio. E se eu pago mais do que beneficio, eu vou sair. E quem é que fica? Ficam só os que beneficiam mais do que os que pagam. Vamos admitir, por hipótese, que saíam todos os advogados que estão neste momento a exercer atividades e a contribuir. E ficavam só os pensionistas. O que é que acontecia? Portanto, eu devo dizer que, não querendo tomar uma posição, do ponto de vista técnico, tenho que vos alertar para problemas de seleção adversa com a cláusula do opt-out. Não estou aqui a fazer juízos de valores se a segurança social é melhor ou pior. A minha opinião é que a segurança social terá que ser reformada. Tal como eu acho, relativamente otimistas, os vossos cálculos de sustentabilidade. Mas também podemos discutir aqui a taxa técnica, 3%. É uma taxa que já não se utiliza, devo confessar. É uma taxa muito otimista e isso tem um impacto significativo do ponto de vista da sustentabilidade. Depois, se repararem bem, vocês tinham 32 milhões de euros de pagamentos em 2010 e passaram para 96 milhões em 2017. Triplicaram em 7 anos. Admito que agora tenham feito correções ao sistema e que isso comece a inverter. Portanto, só para vos dar, eu não quero, honesta, depois tem aqui problemas que eu próprio tenho enquanto bancário. Eu tenho uma dupla carreira, eu tenho uma carreira contributiva para a Segurança Social, que agregou com a carreira que eu tinha para a Caixa Geral de Aposentações. Portanto, eu tenho descontos para a Caixa Geral de Aposentações, para a Segurança Social, atualmente, mas também tenho descontos para o meu fundo de pensões enquanto bancário. Do ponto de vista da mobilidade laboral, é um inferno para um bancário transitar para outro banco. Porque o outro banco vai ter que levar com o meu custo de pensões todo. Portanto, eu não custo o meu salário apenas. Se eu quiser transitar para outro banco, vai-me custar o meu salário mais todo o fundo de pensões que eu já constituí. Portanto, o problema das caixas ou dos fundos de pensões pode ter a ver também com a mobilidade do trabalho. E nós estamos num quadro europeu em que daqui a 10, 15 anos teremos um sistema de proteção social mais unificado, em que há mobilidade do trabalho, não só geográfica, mas também do ponto de vista profissional.
Hoje um advogado, por exemplo, eu tenho colegas advogados na banca que, para além das contribuições que fazem para o Fundo de Pensões ou para a Segurança Social, para exercerem a advocacia têm que fazer um pagamento à SEPAS. Muitas vezes esse pagamento até é assegurado pela entidade patronal. Eu não sei se isto, enfim, do ponto de vista jurídico, é aceitável ou não, mas é feito, é verdade que isso acontece. Portanto, vocês têm a autonomia para decidirem o que é que querem fazer com os vossos benefícios, isso é uma vantagem. Têm menos flexibilidade na mobilidade do trabalho, naquilo que é flexibilidade em termos geográficos e de profissionais. Cuidado com soluções de opt-out, porque podem conduzir aqui a desequilíbrios. É preciso avaliar bem isso. Quanto à integração na segurança social, há vantagens e desvantagens. A integração pura e dura. Podem integrar por parcelas. Por exemplo, se eu estivesse do vosso lado e desejasse a integração, se calhar começava pelas prestações imediatas, por exemplo. É mais fácil, é politicamente mais simples, mas eu não quero me alongar mais e se calhar passaríamos eventualmente à discussão e às questões daqueles que tiveram a paciência de me ouvir em particular. Ora então, agora, doutora Ana Vilaça, também lhe pedia, se faz favor, que ligasse o microfone. Vamos aqui manter o debate, estando atento também às questões que os colegas vão colocando aqui no Q&A. De tudo o que eu ouvi, doutora Ana e o seu professor Miguel Coelho, fiz aqui umas contas muito rápidas no que respeita às contribuições, deixa eu encontrar aqui a minha cábula, e verifico o seguinte, e corrijam-me se eu estou errada, que no que respeita a contribuições, tendo em consideração os 70% e a taxa de 21,4%, não me parece que exista uma grande diferença entre a SEPAS e a Segurança Social. Doutora Ana, veja se acompanha o meu raciocínio e o senhor professor. No quinto escalão, em que temos aqui o número de remunerações adicionais 2 e em que temos uma contribuição mensal de 251,38 para um rendimento ficcionado de 1.163,80. E na Segurança Social, para um rendimento de 1.400 euros, pagamos 299,60. Pagamos contribuições. Portanto, sendo certo que no sexto escalão, para um rendimento ficcionado SEPAS de 1.309,27, a contribuição é 282,80. Não há grandes diferenças. Enfim, numa primeira leitura. Certo, pronto. Há aqui um aspecto que é, vocês têm a opção de escolher o escalão. Exatamente. Na Segurança Social não há essa opção. Portanto, na realidade, tem que refletir verdadeiramente a prestação de serviço efetuado. Muito bem. E, portanto, ninguém pode escolher pagar mais ou menos. Paga exatamente em função daquilo que é o seu rendimento, neste caso 70% da prestação de serviço, mas também pode pagar menos. Certo. Se tiver rendimento inferior, pagará menos. Se tiver 0 de rendimento, paga só 20 euros. Lá está, essa é a queixa dos colegas, porque efetivamente dizem que não têm um rendimento mensal de 1.163,80 e ainda assim, porque já têm 4 anos de profissão, têm necessariamente que contribuir com 251,38. Esta é uma das grandes queixas. A outra queixa é efetivamente a proteção social, que, segundo alguns colegas, não existe ao nível da SEPAS, tal como existe na Segurança Social. Eu aí, não sei, deixaria também uma palavra à doutora Ana Lúcia. Eu na realidade, nós podíamos detalhar aqui, e é um estudo interessante, poder fazer uma comparação caso a caso. Eu devo dizer que, se calhar, a situação mais fácil é aquela que corresponde à das pensões de velhice. O sistema de segurança social é ainda relativamente generoso relativamente às pensões de velhice. Já foi extraordinariamente generoso. Aliás,
inacreditavelmente generoso. Dou-vos um exemplo, bastava um dia de contribuição no ano, de salário por conta de outrem. Estamos a falar agora do salário, no caso portanto, bastava um dia por ano de trabalho para ter o prazo completo de um ano. Portanto, no final dos anos 70 bastava um dia. Pois. Voltar um ano de trabalho. Portanto, mas hoje em dia, obviamente, estamos a falar de uma densidade contributiva que é toda a carreira contributiva, pondera. Depois há ali ponderadores, já foi os 10 melhores dos últimos 15, etc. Mas tudo progredimos para uma situação de carreira contributiva plena. E reparem bem, todos os sistemas mais avançados, mesmo o sueco, assenta numa ideia de carreira contributiva total. Há aqui a questão fundamental da sustentabilidade prende-se com uma coisa que tem a ver, e estamos a falar fundamentalmente da componente de pensões de velhice. Sim. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou a falar de prestações diferidas e não da problemática do subsídio de desemprego ou do subsídio de desemprego, doença, mas sim portanto, como é que eu ia dizer, da parte das prestações diferidas. E aí a questão central é o regime de repartição e a inversão da pirâmide etária. É isto que não funciona na realidade. E, portanto, por mais voltas que se dê, podemos andar aqui a dar 200 voltas ao problema. O sistema de repartição foi criado num contexto de baby boom. Num contexto em que havia 7, 8, 9 trabalhadores por cada reformado. E, portanto, eu custa-me dizer isto porque isto é desanimador. Nós vamos ter todos que trabalhar mais, contribuir mais e provavelmente vamos ter piores pensões do que aquelas que para igual carreira teriam os nossos pais. Pois. Isto é... Por outro lado, também dar-vos nota do seguinte. No meu caso, eu estou abrangido por um fundo de pensões que tem um sponsor, que é o banco em que eu trabalho. Todos os anos é feito um estudo atuarial. E se há desequilíbrios, o banco é obrigado a colocar lá o dinheiro. Portanto, eu tenho uma dupla tranquilidade que resulta de quê? Do sistema ter que ser equilibrado numa base atuarial. E, por outro lado, se houver problemas, o banco tem que pôr lá o dinheiro. Vamos admitir os trabalhadores do novo banco. Sim. Beneficiários dos fundos de pensões. A atual administração, se houver problemas no fundo de pensões, tem que colocar lá o dinheiro. Portanto, há aqui um problema que é manutenções de sistemas fechados e pequenos numa base de repartição. É muito difícil assegurar isto no longo prazo. No sistema público também vai ser. Só que eu sei que isto choca, mas ninguém refilou porque houve aumentos de impostos para pagar as pensões do sistema previdencial. Só que ninguém refilou. Porquê? Porque se não houvesse isso, se não ocorresse isso e cortassem mais as pensões ou utilizassem o Fundo de Estabilização, tinham 2 milhões de pensionistas aos berros em frente ali à Assembleia da República. E, portanto, enfim, há estes problemas e eu não me queria alongar mais. E agora um problema que eu lhe coloco, e gostaria da sua resposta, e depois já vou à doutora Ana. É assim, Sr. Professor, um pensionista que ofere, pensionista da SEPAS, um advogado reformado que ofere uma determinada pensão, com a integração, porque não tínhamos ilusões, se efetivamente o sim ganhar neste referendo, e portanto o sim é no sentido de vamos optar pela segurança social, a doutora Lúcia acho que me acompanha, penso que não haverá condições para que a SEPAS
possa manter-se. Sim, doutora Ana Lúcia? Como ponto prévio dessa pergunta, queria dizer que, e também do ponto de vista técnico, tentarei manter aqui a minha posição o mais neutral possível, porque penso que é esse o objetivo deste fórum, tentarmos, sem prejuízo de todas as questões e de opiniões que possamos dar e que possamos expressar, tentar, do ponto de vista técnico, transparecer aquilo que nos parece ser o nosso entendimento sobre as questões. Quanto a essa questão, muito claramente, que coloca as consequências de o sim vencer este referendo, eu tenho muitas dúvidas de, tecnicamente, como é que isso poderá, quais são as consequências desse posicionamento dos advogados. E por uma razão muito simples. A pergunta que é colocada a referendo, e que terá uma resposta de sim ou não, prende-se exclusivamente com a alteração do artigo do Estatuto da Ordem dos Advogados sobre se a previdência dos advogados poderá ser optativa. Em primeiro lugar, sabemos todos nós aqui presentes que a lei só dispõe para o futuro. Portanto, à partida, caso o regulamento, o Estatuto da Ordem dos Advogados, passasse a ter essa redação amanhã, por hipótese, isso vigoraria para futuro. Portanto, a partir da manhã, da data de entrada em vigor, os beneficiários que entrassem no sistema poderiam optar. Portanto, essa é desde logo uma questão que me parece ser muito importante ficar ponderada. E, por outro lado, ao passar a existir no regulamento da Ordem dos Advogados, amanhã, essa cláusula, como se prevê essa nova redação, significaria que, a partir da manhã, para esse lote de advogados, deixaria de haver inscrição obrigatória da SPAS. Ora, hoje, o que existe no Código Contributivo, salvo no artigo 139, o que exclui os advogados e os solicitadores portugueses de fazerem parte do âmbito pessoal do regime dos trabalhadores independentes, é o facto de obrigatoriamente passarem a estar inscritos na SPAS. Portanto, a partir do momento em que essa inscrição deixasse de existir, ainda que só para, repito, doravante, para o futuro, porque a lei prevê para o futuro, para esses beneficiários, ainda que quisessem optar por descontar para a SPAS, teriam de descontar também para o Regime Geral de Segurança Social, pois para eles a inscrição na SPAS não era obrigatória. Portanto, para esses advogados que entrassem no regime amanhã e que porventura quisessem descontar para a SPAS, poderiam fazê-lo, têm a faculdade de o fazer, mas deixariam de estar cobertos pela previsão normativa que os exclui nem é isenção, é que os exclui efetivamente do âmbito pessoal dos trabalhadores independentes. E aí iríamos passar a ter uma dupla tributação, passo a expressão, ou melhor dizendo, seria ficcionar, essa opção seria ficcionada nos termos atuais da legislação atual, por essa via deixaria de haver essa opção. Quem optasse por ficar no regime geral, sim senhora, ficaria no regime geral. Quem optasse por ficar na SPAS já não beneficiaria dessa exclusão e teria também de descontar para o regime geral. Portanto, em termos técnicos, o que me parece é que a questão que é colocada a referendo não tem, neste momento, uma consequência, primeiro, para todo o universo de beneficiários da SPAS, porque só vigoraria para o futuro, e, por outro lado, ainda para esses beneficiários que viessem a ser abrangidos pelo âmbito dessa norma, a compatibilização dessa norma com a arquitetura geral do ordenamento jurídico português em matéria de segurança social seria de muito difícil compatibilização. Muito bem. Ainda não chegamos à pergunta final para o Sr. Professor, mas é assim, percebendo o seu raciocínio, mas ainda além do que está ali na letra do referendo, percebendo o que é que, não é grande parte, mas algum número elevado de colegas pretendem, que é efetivamente não terem uma contribuição obrigatória para a SPAS,
e não tendo, contribuírem somente por opção para a segurança social. Nessa medida, e no universo de 34 mil contribuintes para a SEPAS, cerca de 36 mil, sim. Pronto. Se retirarmos cerca de 11, 12 mil, haverá sustentabilidade por parte haverá sustentabilidade na SEPAS? Está a dirigir a pergunta a quem, doutora Paula? A mim, pronto. Em relação a resposta a dar a essa questão, prende-se e terá sempre de ser dada pelos atuários, terão de ser feitos estudos relativamente a isso. Quando são feitos estudos atuariais, são feitos com base na efetiva população da SEPAS, portanto, cada beneficiário tem uma idade, cada beneficiário está num escalão, cada beneficiário poderá reformar-se numa determinada idade, com uma determinada expectativa de pensão de reforma. Tudo isso é considerado para serem feitos esses estudos atuariais. Portanto, a resposta a essa questão, o mais correta e aproximada possível, teria sempre por passar por identificar quem seriam esses beneficiários. Seriam os mais novos, seriam os mais velhos, seriam os reformados, seriam os ativos, porque como dizia o doutor Miguel Coelho, a quem aproveito também por saudar a apresentação que fez, também eu gostei muito e foi um prazer ouvi-lo e conseguimos sempre mais e mais aprender sobre a matéria. Percebi que é um apaixonado sobre estas questões e também me pareceu que pôs ali vários dedos na ferida e gostaria de ter a oportunidade, nos quais eu acompanho na generalidade, mas há um ou outro que gostaria de poder salientar. Mas como disse bem o doutor Miguel Coelho, se por hipótese esses 1000 beneficiários, ou 2000, ou 3000, ou 11.000 que falou, se forem todos beneficiários ativos e nenhum pensionista, o cenário é um, se forem pensionistas é outro, se forem beneficiários que estão no escalão elevado é um, se forem mais novos, mais velhos é outro, portanto... Eu diria que eram 11.000, eu diria que eram 11.000 no escalão quinto. A tonalidade dos nossos beneficiários está efetivamente no escalão, no quinto. Doutora Nutricionista, lá está, porque de facto é daqui que vêm as grandes caixas dos colegas e portanto já imagina desse cenário, não é? E portanto é muito complicado para si estar a responder, porque convém... Complicado para responder em termos de seria ou não sustentável só mesmo os atuariados, só mesmo com estudos que neste momento não existem. Relativamente à questão dessa caixa, que eu compreendo relativamente à impossibilidade de alguns advogados não poderem pagar o valor mínimo de quinto escalão quando estão no quinto ano de profissão, eu penso que é importante as pessoas terem presente duas coisas, essencialmente. Primeiro, que até há bem pouco tempo, até à Lei 2 de 2018, o regime dos trabalhadores independentes também era estruturado com base em escalões de remuneração convencional e, portanto, independentes dos rendimentos dos beneficiários. Portanto, o método de cálculo das contribuições com base em escalões de remuneração convencionais foi seguido pela Segurança Social para os independentes durante muitos e muitos anos. Esta alteração de 2018, que veio, no fundo, fazer aqui uma grande alteração ao regime contributivo dos trabalhadores independentes, com a criação de contribuições específicas de entidades contratantes, da alteração das bases de incidência, de isenções, portanto, há aqui um conjunto de alterações importantes introduzidas por esta lei de 2018. Eu nunca vi na letra da lei estar redigido o que veio a ficar redigido no artigo 7º, e para mim foi percebo perfeitamente o que está aqui redigido, nunca imaginei ver isto escrito na letra de lei, pois o legislador veio dizer no artigo 7 que as alterações ao regime contributivo dos trabalhadores independentes previstas no presente decreto-lei são objeto de avaliação no prazo de 12 meses após a data de produção dos efeitos previstos no artigo seguinte, sendo que isto depois só veio a ter efeitos em janeiro de 2019. Ou seja, a alteração da forma de cálculo, do apuramento do valor das contribuições a pagar aos trabalhadores independentes é recente
ou relativamente recente, nos trabalhadores independentes. Foi feita uma evolução nesse caminho e, neste momento, a Segurança Social ainda está a estudar os impactos dessa avaliação. O Dr. Miguel Coelho dizia bem, quando mostrou aquele quadro da desagregação das taxas contributivas previstas no Código Contributivo e que totalizam entre benefícios imediatos e diferidos os 34,75%, e que isso soma, no fundo, a contribuição dos trabalhadores por conta de outrem de 11%, mais, grosso modo, das entidades patronais de 23,75%, portanto, isto totaliza os tais 34,75%, nós não nos podemos esquecer que antes de 2019, portanto até 2018, a taxa contributiva dos independentes era de 26,4%, salvo erro. Agora diminuiu essa taxa dos independentes, mas ainda o próprio sistema se está a adaptar a isso. Não quer dizer que amanhã não hajam alterações, como não quer dizer que no regime das PAs não possam haver alterações. Eu percebo, tecnicamente falando, naturalmente, eu percebo essas críticas. Por outro lado, há formas técnicas de resolver isso dentro do próprio sistema, mas o que me parece é que, em traços muito largos, conseguimos percepcionar que os equilíbrios num regime de repartição são iguais para ambas as instituições. Neste momento, a SPAS, como grupo fechado, tem uma determinada realidade em que esses rastros de sustentabilidade se afiguram mais vantajosos do que a Segurança Social, porque tem outro universo de beneficiários, mas isso não quer dizer que não hajam alterações amanhã que mostrem que há vantagens ou desvantagens de um lado ou do outro. Acho que, basicamente, do meu ponto de vista, o que os advogados devem ter presente, não só neste referendo, em qualquer outra iniciativa que se venha a proporcionar relativamente ao seu posicionamento relativamente à sua caixa de previdência, é se efetivamente querem manter uma caixa independente, querem ir para a Segurança Social, se querem ir por uma questão de ser melhor ou pior hoje ou a longo prazo, ou se preferem remodelar e tentar adaptar a SPAS àquilo que é o seu universo profissional, porque eu acho que a grande vantagem que, neste momento, um grupo fechado de trabalhadores, por oposição a uma panóplia enorme de trabalhadores, é poderem ser tomadas medidas que especificamente possam ter como público-alvo os advogados, os solicitadores e os agentes de execução e não outras profissões, porque muitas vezes na Segurança Social são dados passos importantes e nós vemos, por exemplo, determinados setores muito satisfeitos com determinados posicionamentos, outros setores nada satisfeitos com determinados posicionamentos, porque acaba por naturalmente haver algum conflito de interesses, e aqui faço a expressão, entre determinadas, mesmo as próprias valências dentro da própria Segurança Social. E penso que essa situação deverá estar em cima da mesa, percebendo-se que quando se mexe num universo pequeno, direciona-se as alterações para esse concreto universo, tendo em conta naturalmente a arquitetura do sistema. Na Segurança Social, e pelas razões que o Dr. Miguel Maia transmitiu e bem, há também alertas, não há sistemas perfeitos e, portanto, as alterações, até por questões demográficas, mais tarde ou mais cedo irão existir. Doutora Ana Lúcia, pronto, já percebemos. E agora, Sr. Professor,
para além de ser um apaixonado destas matérias, é uma pessoa que muito sabe. E vamos avançar, porque os colegas também querem saber esta resposta e estão aqui a colocar as perguntas, quer no bate-papo, quer no Q&A. Cenário de integração. Era possível que num cenário de integração um advogado, que neste momento já está a oferecer a sua reforma do valor Y, a mantenha na Segurança Social? A experiência que temos, certo, é de manutenção das condições que existem quando há uma transferência ou integração. Há um aspecto importante que tem a ver com o exemplo dos fundos da banca, que é o melhor exemplo de 2011. Foi entregue uma responsabilidade à Segurança Social, mas em contrapartida a Segurança Social recebeu, ao fim e ao cabo, o valor atualizado do que terá que pagar àquele reformado no futuro. Ou seja, não se espera, no âmbito das pensões em pagamento, que façam uma transferência da responsabilidade para a Segurança Social e fiquem com o dinheiro na SEPAS. Faço-me entender? Certo, perfeitamente. Portanto, se quiserem transferir 100 trabalhadores, 100 para a Segurança Social, têm que colocar lá na Segurança Social o valor calculado de forma atuarial e de acordo com as regras atuariais à data. Portanto, essa é uma questão. Por outro lado, o valor da pensão manter-se-á de acordo com aquilo que está definido, sendo que depois os acréscimos no valor da pensão serão feitos de acordo com as regras da Segurança Social. Aliás, há aqui, no caso da banca, houve ali particularidades nas valorizações das pensões, porque parte das valorizações anuais das pensões são assumidas pelos fundos de pensões originais. Ficou ali uma coisa, uma reminiscênciazinha, em que parte ainda das valorizações anuais das pensões são pagas pelos bancos / fundos de pensões. E agora outra questão. Agora vou colocar o meu caso em concreto. Permita-me, isto é um exemplo. Força. Faltam 18 anos, não é? 18, 19, para 18, porque é os 65 e na Segurança Social é os 66 e mais 6, e poderá ser 7, 8, o que for. Entretanto, faltam 18 anos. Criei aqui uma expectativa de reforma no âmbito da minha SEPAS, que vou manter se houver uma integração. Expectativa de reforma. Pois, a questão, nas pensões que estão em formação, qual é a minha leitura técnica? Vamos admitir que já tem uma carreira contributiva, certo, já em certa medida formou uma pensão, sim, já formou uma parcela de pensão. sim. O que é que poderia acontecer? O que poderia acontecer é que ficaria congelada essa parcela de pensão. E, a partir do momento em que integrasse a Segurança Social, a parcela adicional seria constituída a partir das regras da Segurança Social. Bem, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Há aqui um aspecto, porque isto é muito técnico. Reparem bem, a solução que pudesse vir a ser desenhada depende da capacidade de discussão técnica dos problemas e da análise técnica dos problemas, porque há várias soluções. E vocês vão estar... Vamos lá ver uma coisa. Não se espera que haja uma integração e que o Estado aceite tudo e um par de botas, não é? Certo. Se bem que eu já vi tudo e também já vi, eu, enquanto representante da Segurança Social, estar a negociar a integração, não vou agora dizer do quê, e quando reparei, o advogado dessa outra entidade era o advogado de outro ministério no âmbito do Estado. Portanto, tínhamos a Segurança Social de um lado, a contraparte do outro, e um advogado patrocinado por outro ministério a patrocinar a entidade que ia ser integrada. Portanto, às vezes o Estado também pode ajudar nessas matérias, mas fico-me por aqui, não vou contar os detalhes dessa história. Em todo o caso, e portanto isso significa que naquele caso em concreto a proposta era danosa para a Segurança Social e nós, enquanto representantes da Segurança Social, opusemos-nos a essa proposta.
de integração, certo. os termos em que estavam a ser propostos. Portanto, vai haver aqui dois lados, com interesses... Estamos a dizer com isso que pode efetivamente não ser aceite a integração, ou se chegarmos a essa matéria, não é? Agora vocês perguntam, o que é que eu fazia se fosse advogado e que se tivesse intervenção no processo? Eu acho que tem que se mapear as vantagens e desvantagens. Claro. Epá, esse mapeamento tem que ser feito de uma forma clara e exaustiva, sem politiquices. E depois tem que se perceber que também se pode resolver o problema às fatias. Já vos disse, uma coisa são prestações imediatas, outra coisa são prestações diferidas, outra coisa são pensões em curso, pensões em formação. Há aqui uma panóplia de componentes. E depois é preciso também ter um diálogo prospectivo com a Segurança Social e com o Governo, com o Estado, sobre essa matéria. E o que é que eles pensam disto? Numa ótica integrada de sistema. Porque há pouco a doutora Ana Vilaça disse que tudo isto é muito recente no âmbito dos trabalhadores independentes. É recente e foi resultado de uma pressão enorme dos trabalhadores independentes. Mas a sociedade, em geral, vai migrar do sistema de relação contratual para a vida, de trabalhador por conta de outra, como o conhecíamos, para uma lógica de trabalho mais à peça, mais limitada no tempo, mais fragmentada do ponto de vista das entidades patronais. Portanto, o mundo está a caminhar para uma lógica mais próxima dos trabalhadores independentes do que a lógica que eu vivo, que é trabalhadora por conta de outrem, com um regime muito claro e definido. E nós não sabemos como é que nos adaptamos a isto. Isto é algo, aliás, a vossa experiência pode ser muito útil também para uma reforma da Segurança Social. Não, quer dizer, a Segurança Social também tem muito a aprender com a CEPAS. E, portanto, eu sou defensor de regimes públicos que dão garantias mínimas aos cidadãos. E sou defensor de soluções complementares escolhidas pela pessoa nos termos em que a pessoa quer, geridas por entidades públicas, privadas ou do setor social. Agora, também isto é importante. O que é que vocês querem ter? Os mínimos na Segurança Social e complementos na CEPAS de uma forma autónoma e livre? Pode ser uma solução. Portanto, reparem bem, há aqui uma geometria muito complexa. Agora, e só para terminar, provavelmente, voltando à história daqueles que pagam menos hoje na CEPAS, o que iria acontecer provavelmente com o opt-out é que quem entrasse na profissão por via de um regime na Segurança Social muito mais vantajoso iria começar por integrar a Segurança Social. Porque a troco de 20 ou 30 ou 40 euros por mês tinha um nível de proteção relativamente elevado. E, portanto, provavelmente vocês começariam a ter menos gente nova e isso podia acelerar a inversão da pirâmide também. Certo. Acho que mas isto, vamos lá ver uma vez, eu não quero estar do lado de ninguém. Não, claro que não, e nós estamos aqui, estamos à procura de respostas e com as perguntas aprendemos, não é? E as respostas não são sim ou não, é uma evolução. Mas a doutora Ana Lúcia queria dizer alguma coisa agora relativamente a esta... Relativamente a esta última questão, eu queria também deixar no ar, agarrando aqui na última afirmação do Dr. Miguel Maia, de que com Miguel Pai, peço desculpa, que iria ter um determinado nível com 20 ou 30 euros, a troco de 20 ou 30 euros, poderia ter um nível de proteção relativamente elevado.
Eu acho que é também essa consciencialização que devemos ter todos nós. É que com 20 ou 30 euros o nível de proteção, as eventualidades cobertas, efetivamente, são todas aquelas que vimos elencadas, mas a maior parte delas está indexada à contribuição efetiva, ao rendimento relevante dessa contribuição, o que significa, aqui para nós, e usando assim um termo nada técnico, significariam prestações de miséria. Portanto, as pessoas contribuiriam 20, 30, 40 euros, mas quer as prestações imediatas seriam de tostões também, quer no longo prazo as prestações diferidas também não terão grande expressão, para não dizer expressão praticamente nenhuma. Eu também fiz parte de alguns grupos de trabalho com a própria Segurança Social relativamente a determinados aspectos, alguns até relacionados com transferências de direitos às pensões dos funcionários das comunidades europeias e, portanto, matérias específicas de alguns pontos, e também de uma primeira avaliação foi criado um grupo de trabalho interministerial em 2017, foi criado em 2016, salvo erro, e demorou basicamente um ano a fazer as suas conclusões, e também fomos acompanhando e falando sobre determinadas problemáticas, e a sensibilidade com que fiquei foi que esta solução para os independentes de a contribuição mínima ser de 20 euros é algo que me pareceu poder ser encarado como um problema que se quis atirar para a frente. Porque agora, no imediato, isso pode resolver efetivamente os problemas das pessoas. Portanto, são trabalhadores independentes durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não conseguem oferir rendimentos, não declaram rendimentos superiores a um determinado valor e, portanto, pagam contribuições de 20 euros por mês. A questão é, essa pessoa tem proteção social? Podemos dizer que uma pessoa que paga esse tipo de contribuições, que tem esses rendimentos declarados, tem efetivamente proteção social? É que proteção social para contribuições de 20 euros, diga-me o doutor Miguel Coelho. Miguel Coelho. Não, doutor, eu concordo com quase tudo o que disse. É verdade que depois do ponto de vista da... Mas há uma questão que tem a ver com prazos de garantia, por exemplo, não é? E, portanto, é óbvio que relativamente às contribuições muito baixas só podem gerar benefícios muito baixos, mas há uma componente que tem a ver com o prazo de garantia. E isso pode permitir que uma pessoa durante 2 ou 3 anos tenha contribuições baixas e benefícios aparentemente baixos, mas ao contribuir para o prazo de garantia, e algumas das prestações, nomeadamente o subsídio de desemprego, não está associado a toda a carreira contributiva, eu posso ter 2 anos de prazo de contribuições de 20 euros e depois 2 anos de remunerações de 5.000 euros e o meu subsídio de desemprego será calculado com base nos 5.000 euros. Não é... Tem um limite, não é? Vai ter um limite, mas a questão do prazo de garantia com contribuições baixas tem esse benefício, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O que é certo é que uma contribuição de 20 euros vai resultar num subsídio de desemprego miserável ou numa parentalidade miserável se for durante toda a carreira, não é? Certo. E o doutor, ao dar o exemplo que também, se estivesse desse lado, era um exemplo direto que daria, é o exemplo do subsídio de desemprego, relativamente aos advogados, em prática individual, em que tradicionalmente têm um conjunto diferente de clientes, não nos podemos esquecer que a prestação de subsídio de desemprego não tem tecnicamente este nome, mas para ser mais perceptível,
usarei esta expressão, portanto, o subsídio de desemprego dos trabalhadores independentes não é para todos os trabalhadores independentes, apenas e só para os trabalhadores independentes que têm uma entidade contratante, que é uma entidade para quem prestam mais de pelo menos 50% dos seus serviços. Ora, por um lado, esta não é tradicionalmente a situação dos advogados, portanto, na maioria esmagadora, não se enquadrariam, não seriam elegíveis para aceder à prestação de desemprego e, por outro lado, do meu ponto de vista, e sem perder o foco naquilo que disse e com o qual concordo absolutamente, portanto, na evolução das profissões, do deixar de ser adquirido uma pessoa trabalhar 20, 30 anos no mesmo sítio, das profissões liberais estarem a florescer e, portanto, o próprio sistema ter que se adaptar para esse tipo diferente de relações laborais. Muito do que está por trás desta questão das entidades contratantes prende-se também com aquilo que é a questão dos falsos recibos verdes. Todos nós também sabemos que as gerações mais novas foram um pouco prejudicadas por um código laboral que facilitou essa desproteção social. Portanto, sob a capa de um falso recibo verde, portanto, tínhamos assalariados que não eram apenas formalmente, mas na prática eram, também foi uma forma de pôr as entidades contratantes a pagar alguma coisa para essa pessoa e rever ali os termos da negociação. Portanto, o próprio regime laboral que está a alterar em Portugal faz com que a segurança social se tenha adaptado ao longo dos anos e com cortes enormes naquilo que eram as expectativas futuras de valores de pensões, sobretudo. Todos nós conhecemos algum familiar que conseguiu reformar-se com 100 ou às vezes 120, 130% daquele que era o seu último salário. Hoje isso não acontece com ninguém. Os nossos pais receberam menos, nós vamos receber menos, a expectativa tem vindo a ser essa pelas razões que falámos. Mas a própria evolução do tecido e dos contornos da própria lei do trabalho fazem com que haja essa adaptação. Eu penso que uma coisa muito importante a não perder de vista é também perceber que tipo de profissionais são os advogados, como é que exercem a sua profissão, que condições têm para exercer, porque isso também, esse diagnóstico será também muito importante para se poderem fazer aqui algumas reformas e alguns ajustes. Estamos a terminar e, muito brevemente, duas últimas questões, uma para cada um. Doutora Ana Lúcia, o que dizer sobre a afirmação do Sr. Professor Dr. Miguel Coelho relativamente aos cálculos de sustentabilidade da CEPAS, que são excessivamente ou muito otimistas? Bom, o doutor, lá está, é sempre aqui um problema da falta de tempo, porque haveria muito para dizer relativamente a todas essas questões. Eu tomei nota até dessa afirmação, o doutor deu aqui nota da taxa técnica de desconto e eu queria dizer a propósito disso o seguinte: todas as projeções, sejam na Segurança Social, sejam na CEPAS, os cálculos atuariais são feitos com um conjunto de pressupostos. Esses pressupostos são e devem ser sempre muito bem identificados e para que as projeções, para que se perceba efetivamente o alcance dessas projeções. O que posso dizer, apesar de não ser atuária e de não ser tecnicamente, porventura, a pessoa mais habilitada, nem financeira neste caso, porque se prende com a taxa técnica de desconto que está indexada ao rendimento daquilo que serão os ativos financeiros, o que eu poderei dizer é que, do meu ponto de vista, há algumas premissas, alguns pressupostos do cálculo das simulações poderão estar um pouco conservadores, portanto, poder-se-iam pôr valores um pouco mais acima. Outros, porventura, o doutor terá aqui algumas razões para falar nesta taxa técnica de 3%. Eu sei que há o cuidado de se ter em conta as rentabilidades passadas, portanto, as rentabilidades históricas. E esta taxa de 3%, hoje,
em dia reflete até de uma forma porventura um pouco conservadora, aquilo que tem sido a realidade histórica da evolução dos ativos financeiros da SEPAS. Relativamente ao futuro e àquilo que é a utilização de outras taxas técnicas, eu sei que efetivamente são utilizadas outras taxas técnicas, a razão de ser desta em concreto, daquilo que é o meu conhecimento, é porque se tenta aproximar sempre, todos os anos, as simulações da SEPAS são feitas há 15 anos, e essa é uma crítica que por vezes é lançada, enquanto as da Segurança Social são 20, 30, 40 anos de distância, as da Segurança Social, as da SEPAS são feitas há 15 anos, mas sei que todos os anos são tidos em conta os resultados dos anos anteriores, portanto, os pressupostos das projeções têm em conta aquilo que é a realidade histórica da instituição nos últimos anos. Muito bem. Sr. Professor Doutor, continua a ser um critério, pronto, muito otimista. Um cálculo, neste caso. Vamos lá ver uma coisa. As questões atuariais são sempre muito complicadas. E portanto, eu também não quero fazer disso a questão central desta questão, não é? E, portanto, mas dava só nota do seguinte. Relativamente à taxa técnica, a utilização dessa rendibilidade histórica no contexto atual diria eu, um bocadinho arriscada. Só para vos dar nota, nos fundos de pensões da banca, genericamente, à escala mundial, estamos a utilizar taxas técnicas próximas de 1%. E para algumas responsabilidades abaixo de 1%. Isso para o leigo significa que será necessário mais dinheiro do que o que atualmente existe. Enfim, vamos admitir que se eu, com uma taxa técnica, precisasse de 500 para uma determinada responsabilidade, se eu reduzir a taxa técnica, que se traduz na rendibilidade dos ativos financeiros que suportam a responsabilidade, eu terei que acrescentar mais ativos para fazer face ao mesmo pagamento. Depois há um outro aspecto também que tem a ver com a tábua de mortalidade. Eu sei que vocês não comparam a tábua de mortalidade com a vossa mortalidade efetiva, dão ali uns toques na tábua de mortalidade para torná-la mais conservadora, mas estão a utilizar uma tábua que é legítima, absolutamente, que é a TV 88-89, 88-89, se não me erro, e nós já estamos a utilizar em muitos casos a TV 99-01. E em alguns casos, tábuas suíças colocam as pessoas a morrer aos 120 anos, praticamente. Morrer quer dizer o último morto. Para quem não é de atuariado não percebe aquilo que eu digo, mas a idade, há sempre a última pessoa viva, que idade é que tem? Bem, no caso das tábuas suíças tem 115, 120 anos.